Alô, meu amigo, minha amiga, sintonizados na Rede Século XXI. Começa agora a nossa dose diária de saudade, o nosso Arquivo 21. E o tema de hoje é jejum. Mas não é para emagrecer não, tá, gente? É o jejum que te ajuda a controlar os seus limites e a sua liberdade. Em 2015, a nossa apresentadora Simone Ramos conversou com o teólogo Alex Vilas Boas, que explicou sobre o fundamento do jejum. Vamos ver. Durante o ano, a liturgia da Igreja Católica propõe a seus fiéis a prática do jejum. Mas aí a gente se pergunta, afinal, qual é o jejum que agrada a Deus? E para responder a essa pergunta, eu convidei o meu amigo, o Alex Vilas Boas, que é doutor em teologia e professor da PUC São Paulo, para responder essa questão. Mas antes, Alex, gostaria de começar perguntando qual é a importância do jejum em si. O jejum é uma das práticas de piedade da tradição judaico-cristã e ela está ligada às relações fundamentais. Então, se a gente pensar que a oração é uma relação fundamental com Deus, que a esmola é uma oração fundamental com o outro, o ato hebraico, a palavra hebraica falaria de um ato de justiça. A gente acabou deslocando semanticamente para a esmola. A esmola é muito fraco, né? E o jejum tem a ver com essa relação fundamental consigo mesmo, com a liberdade interior para discernir as coisas. Então, o jejum é um movimento interno de eu estar livre diante das coisas para poder discernir o que é melhor, entre o que é o bom e o que é o melhor, né? Uma passagem bíblica interessante para pensar o jejum é quando você tem a venda da primogenitura de Esaú para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Então, assim, a importância que era a primogenitura e um prato de lentilha foi suficiente para ele perder aquilo que dava sentido. A vida dele, vamos pensar numa linguagem contemporânea, né? Então, o jejum tem a ver com esse exercício interior de não desviar o foco, de descobrir o que é significativo e ter essa dinâmica de algum modo, ordenar os afetos em direção àquilo que faz sentido. E quando a gente usa essa expressão, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, o que isso significa? É o jejum da comida ou é outro tipo de jejum? Como é que é isso? Pois é, isso é muito importante de pensar, porque senão a gente acaba reduzindo a intenção da prática para um reducionismo pragmático. Então, o jejum ficaria só o ato de não comer, né? Em princípio, dá essa ideia que não comer é jejum. Até há uma linguagem médica, né? Eu falo, você tem que vir em jejum fazer exame médico, né? Então, no senso comum, pode-se confundir essa questão muito facilmente. Mas o jejum verdadeiro tem a ver com essas relações fundamentais que a gente falava. Então, se o jejum não está em função dessa liberdade interior, para que eu me relacione com Deus como relação fundamental e com o outro como relação fundamental, ele perde seu sentido, né? Então, nesse sentido, o jejum como uma disposição interna de busca de liberdade, ele tem a ver com aquilo que é o exercício de me afastar daquilo que me é difícil de ser afastado, na verdade. Então, isso dá uma outra configuração para o jejum. Quer dizer que para mim pode ser comida, para você pode ser livro, para o outro pode ser internet. Exatamente. Quando eu fazia o retiro grande de Santo Inácio, né, o meu orientador foi muito engraçado, porque ele foi falar, olha, agora a gente vai fazer um jejum e tal. Eu falei, ok, o que eu não posso comer? Não, você pode comer o que você quiser, você não vai ler. Você vai manter o foco no seu exercício. Você pode comer o quanto quiser e o que quiser. Isso não é problema. Seu jejum é ler, né? Então, pelo hábito da profissão, então você lê com muita facilidade. A questão era não desviar o foco. Eu estava pensando na minha relação com Deus. E não devia entrar outras questões naquele momento, né? Então, para cada um, há uma dimensão a ser pensada que é um exercício dessa liberdade em relação a ela. Que interessante esta fala do Alex sobre os diferentes tipos de jejum, né? Mas você quer começar esta prática? Então veja só as orientações do nosso Padre Eduardo. Se liga aí. Eu tenho uma sugestão para você que vai começar a jejuar. Jejue apenas uma refeição de início. Por exemplo, não almoçando. E naquela hora do almoço você bebe um copo de água, pega a sua Bíblia, reze e louve Deus. Daqui um pouco você pode, em outra semana, jejuar 2 refeições. O almoço e o jantar. Mas ore muito, louve Deus, adore Deus na hora daquela refeição. Senhor Jesus, nós queremos nos converter. Nós queremos uma mudança radical em nossa vida. Nós queremos ser disciplinados
Pedimos, Jesus, a graça de entender a sabedoria que está aqui na sua palavra sobre o jejum. Obrigado, Jesus, porque você nos ama, porque você quer revelar-se a nós. Muito obrigado, Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha só o que o Padre Eduardo disse. A oração é fundamental para o nosso fortalecimento. Neste sentido, vamos ver o que disse o nosso saudoso Padre Evaristo de Biasi. Como por vezes entendemos pouco o melhor caminho e o que de melhor Jesus quer da gente. Uma vez me encontrava rezando e eu estava perguntando para Jesus: Jesus, o que tu queres de mim? É verdade, eu estou falando algo pessoal. E eu logo ia pensando isto, aquilo, essa missão. Até a hora em que uma pessoa chegou e disse para mim: sabe o que é que Deus quer de ti? O que é que Ele quer? Ele te quer. Essa frase, ela tem um grande significado em minha vida. Deus nos quer. E eu quero apresentar essas palavras do profeta Isaías, para que seja um motivo de meditação, de reflexão e de pautar a vida da gente e até de redescobrir como vivemos o espírito mais profundo do amor de Deus Pai e como vivemos a melhor forma de amarmos o Pai, de seguirmos Jesus e de termos a chave da eternidade. Isaías 58, 6 e seguinte diz assim: por acaso o sacrifício, o jejum, a penitência que eu quero não é quebrar as cadeias das injustiças, não é libertar os oprimidos, não é romper com todo tipo de opressão. Se fala de jejum como nunca. E o jejum hoje já está na terapia, na maioria dos segredos de uma sanidade física, até de manter uma estética corporal, termos um controle na alimentação. Só que Jesus diz que no caminho do amor, juntamente com o jejum material, com a oração além disso, o que mais agrada a Deus, o que mais torna presente Deus, o que mais anuncia Deus e o que mais nos merece a eternidade. Incrivelmente, são essas palavras transformadoras. O sacrifício, por acaso, você não entendeu ainda que o melhor sacrifício que você pode me dar é quebrar com as injustiças humanas? O que você faz para que esse Brasil seja mais justo? O que você está fazendo para que a justiça, todo mundo tenha seu espaço, seu valor, sua dignidade dentro de casa? O que você faz no trabalho? Você é alguém que luta para a dignidade de todo, para o espaço de todo, para a vida de todo? Ou você é alguém que luta espizinhando o outro, passando sobre o outro, não importa a lágrima, contanto que você tenha o triunfo? De pouco adianta seu discurso religioso, de pouco adianta você saber decorar a Bíblia, de pouco adianta a oração somente, de pouco adianta a oração e o domingo e a missa diária,
se ela não terminar em caridade e injustiça. Um cristão que vive passivo diante da justiça. Um cristão que não consegue protestar. Um cristão que não diz não à corrupção. Um cristão que vive assistindo a novela de tudo que é tipo, com todos os crimes, e não protesta. Um cristão que não vai contra o aborto. Um cristão que não diz não à corrupção. Um cristão que não tem coragem de dizer a mentira, não te é lícito. Pouco adianta diante de Deus. Ah, é medo, é imprudente. Imprudente, anticristão, não é condenar a corrupção. Querido irmão, querida irmã, o jejum que eu quero é quebrar a cadeia das injustiças, é derrubar os muros da opressão, é buscar a dignidade de todos. Aqueles que dizem isso, infelizmente, até dentro da igreja são vistos como subversivos. São vistos como deixados de chegar por muitos cristãos tradicionalistas, fiéis à tradição, à missa, têm escrúpulo de pegar a Eucaristia na mão. Que bom que tem esse respeito, mas são insensíveis diante da injustiça, diante da lágrima do filho, diante da lágrima do coisa, diante de um marido que pede perdão, diante de uma esposa que diz, me permite de novo, é incapaz de perdoar, incapaz de viver, é incapaz de partilhar, é incapaz de defender o justo, é capaz de dar uma hora. Que cristianismo é esse? Que sacrifício é esse? Que adianta a hora e dia de jejum, se o jejum não leva você a, como Cristo, optar pelos homens até o último momento da vida? Gente, eu sei, o jejum que eu quero não é holocausto, não é só dinheiro, o jejum que eu quero não é só de comida, o jejum que eu quero é que a partir deste momento você quebre as injustiças, que você seja igual a Deus, que chova sobre justos e injustos, que você vá na direção dos que mais precisam, que você promova a dignidade toda, que você peça o perdão a quem você ofendeu, que você aceite ajuda, que você restitua o que você roubou. No Brasil não basta somente pôr os corruptos, não é suficiente pô-los na cadeia, não é. No Brasil, o maior castigo e a maior injustiça é restituir o dinheiro para pô-lo nos hospitais, para pô-lo nas escolas, para dar um bom salário, para dar dignidade. Sem isso não há justiça. Sem isso pouco significa. Oxalá, nós podemos fugir dos homens. Eu vivo isso porque a lei protege o privilégio de quem fez uma faculdade, então tem uma cela boa. Então a lei do Brasil protege alguém porque é um político, enquanto ele é político não pode ser condenado. Essa lei é anti-lei, é anti-justiça, é diabólica, é privilégio, é um meio diabólico de quebrar a justiça social. Eu sei que eu sou forte, mas eu não posso calar. Ai daqueles que não têm a coragem de questionar as injustiças humanas. Ai daqueles que não buscarem fazer o jejum da justiça, tirar a cadeia que quebra os pobres, restituir-lhe a dignidade e a vida. Que Deus Pai nos dê a coragem da verdade, sem excluir ninguém, nem rico e nem pobre, nem opressor e nem quem é pecador. Mas que Deus nos dê a coragem de anunciarmos a justiça. E a justiça é o bem de todos e devolver o que não nos é lícito. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Medite nisso. Amém, Padre Evaristo, nosso eterno profeta. Vamos ecoar a sua mensagem aqui em nosso Arquivo 21, tá bom? E como o Senhor mesmo disse, que Deus nos dê a coragem da verdade, sem excluir ninguém. Então, a gente se vê no nosso próximo programa. Até mais!